A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Zacarias, capítulo 6. Esse capítulo começa com a visão acerca dos 4 carros. E esses 4 carros, eles vão por toda a terra, um para cada lado da terra. E no versículo 5 diz assim: O anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu. Os 4 carros são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Eles saíram perante a Deus, da face do Senhor, saíram da presença de Deus. E eles são os 4 ventos do céu, saindo da presença para ir por toda a terra. No verso 7 diz assim: E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. Verso 8: E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Os que saíram para a terra do norte fizeram repousar o Espírito Santo de Deus sobre a terra do norte. Continuando, agora veio a palavra do Senhor a Zacarias, dizendo assim a ele no verso 9: E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eudai, de Tobias, de Jedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro. O Senhor está falando para Zacarias: recebe prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Josué era sumo sacerdote. Quem usava coroas não eram os sumos sacerdotes, mas os reis. Só que, como na palavra do Senhor sempre está anunciando, aponta para Jesus. Toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, apontam para Jesus. O Novo, Jesus literalmente se faz carne e habita entre nós, mostra ele habitando entre nós. E após, quando ele vai para o Pai e envia o Espírito Santo dele, a toda a terra, de forma que todos possam recebê-lo. Se receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós podemos receber o Espírito Santo de Deus em nós. Só que no Velho Testamento, a palavra do Senhor sempre está apontando para Cristo Jesus. E aqui não é diferente. Aqui o Senhor fala: recebe ouro e prata, de Eudai, de Tobias, de Jedaías, faz coroas e põe na cabeça de Josué, sumo sacerdote. O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele é rei. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 7 fala que o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote do Senhor. Assim, aqui Deus também aponta, olha, Josué era sumo sacerdote e ele coloca uma coroa na cabeça, querendo indicar o próprio Jesus, que é rei, que governará sobre toda a terra e é sacerdote do Senhor. Continuando, verso 12, e fala-lhe dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Vê? Aqui está apontando para Jesus, quando se fala este é o homem cujo nome é Renovo. Quando a gente vê em Zacarias, alguns capítulos para trás, a gente vê que quando fala em renovo, ramo novo, se fala em Jesus Cristo. E aqui tá falando, eis aqui o homem
cujo nome é renovo. Ele brotará, vê como vai acontecer. Ele brotará, aqui o Senhor está anunciando, manda coroar Josué, botar uma coroa na cabeça de Josué, mas para indicar Jesus Cristo, nosso sacerdote e rei. E aí diz aqui no verso 12, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. Ele mesmo edificará o templo. Tem uma fala muito famosa de Cristo Jesus que ele fala: destruirei, né, esse templo e em 3 dias reconstruirei. E os fariseus perguntam como em 3 dias, se nós levamos mais de 40 anos para fazer esse templo. Só que Jesus estava falando do templo dele, do corpo dele, que destruiria, mas ele reconstruiria e ele passaria a habitar em cada um de nós. O próprio Deus edificou o templo do Senhor. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, edificou o templo do Senhor. E aqui está dizendo no verso 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, que foi o corpo dele que foi destruído, e ele mesmo entregou por amor a nós, mas ele ressuscitou no 3º dia. E ele está assentado à direita do trono de Deus, e ele reina, ele governa no trono, como aqui diz na palavra, no verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. Ele domina no trono e ele dominará eternamente. O nosso sacerdote, o nosso pastor, o nosso grande pastor, o único pastor que governa as ovelhas que estão no rebanho dele. Ele chama as ovelhas que pertencem a ele e as ovelhas reconhecem a voz dele. Se chama alguém que não é um ladrão que quer roubar as ovelhas, elas sabem que não é a voz do pastor delas. Precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. Precisamos estar na direção do nosso pastor, sermos guiados pelo nosso sacerdote, que é Cristo Jesus, sermos governados pelo nosso rei. Cristo Jesus é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Se ele é nosso Senhor e ele é o meu Senhor, ele tem governo sobre a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é algo que eu preciso e você precisa, nós precisamos dia após dia viver isso. É Cristo que vive em nós. Precisamos viver de acordo com a vontade dele, servir a vontade dele. Estamos aqui para servir. Cristo, que é Senhor, ele serviu para mostrar o exemplo que estamos aqui para servir. Às vezes queremos governar, mas o nosso próprio Senhor deu o exemplo de servir. Ele deu o exemplo de humildade, ele lavou os pés dos discípulos, nos ensinando que estamos aqui para servir, para cuidar, para amar e para estarmos debaixo da direção do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Verso 13 ainda, né? Ele dominará no seu trono, será sacerdote no seu trono e conselho de paz entre ambos. 14. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Jedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial. É um memorial no templo do Senhor. Um memorial para se fazer lembrar, fazer menção do que o Senhor falou acerca dessa palavra, dessas coroas, né? Do sacerdócio do Senhor Jesus, o renovo, né? Que viria edificar o templo e levar a glória sobre ele e assentar-se no trono e governar, assentado no trono. Verso 15.
E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor, vosso Deus. Precisamos estar atentas à voz do nosso Senhor, do nosso Deus. Precisamos meditar na palavra dele, buscar conhecer a vontade dele, saber o que ele quer para nós. O Senhor tem planos para a nossa vida, e se nós continuarmos vivendo a nossa vida dia após dia, agindo de qualquer forma, sem consultar o nosso Deus, estaremos andando em círculos, né? E não chegando a lugar nenhum. Precisamos parar, conversar com o nosso Senhor, que está atento, que quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento. Ele é um Deus presente, ele é um Deus próximo. E ele quer se relacionar conosco e falar dos planos dele para nós. O Senhor tem planos para você. Busque conhecer mais do Senhor, da vontade dele para a sua vida. Pergunte a ele a direção. Quando perguntamos a Deus, quando nos aproximamos, nos relacionamos com ele, conhecemos os planos do Senhor para a nossa vida. As coisas, tudo coopera, exatamente isso. Tudo coopera. O Senhor, ele financia, ele é aquele que planeja, ele é aquele que dá o financiamento para a obra que é dele, mas que ele quer usar a gente para fazer essa obra. O Senhor, ele tem uma obra que é dele, é projeto dele. Ele poderia fazer ou botar qualquer outra pessoa, mas ele escolheu você para esse projeto. Só que às vezes a gente está desatento, rodando e rodando, pensando em mil coisas. Temos que nos voltar para o Senhor e pedir a direção a Ele. Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Os planos que o Senhor quer que eu faça. E Ele nos dá. E infinitamente melhor e maior são os planos de Deus do que os nossos planos. Eu fiz planos na minha vida e o Senhor me deu planos maiores e melhores. Planos que alguns já se realizaram, planos que outros o Senhor já me avisou que vão acontecer e eu espero na palavra dele. Planos que estão no comecinho, que estão se realizando. Mas o Senhor é quem dirige a nossa vida. Se Ele é Senhor da nossa vida, Ele dirige a nossa vida. E quando nós colocamos Ele nessa posição de Senhor e não tiramos Ele, digamos, do volante, né? Digamos que a nossa vida seja uma Kombi, e a gente fala, né, isso, e Deus está na direção e a gente é o copiloto ali do lado. E a gente não pode tirar o Senhor da direção. Deixa Ele conduzir. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe os planos que Ele tem para você. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, por estarmos mais um dia na Tua presença. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados. Que nós não venhamos tirar o Senhor, né, da posição que é do Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Que os planos que o Senhor tem para nós se realize, se concretize. Que possamos ser vasos para a boa obra do Senhor, usados como o Senhor quer nos usar. Que possamos ser orientados e governados pelo Senhor. Essa é a minha oração de hoje, uma minha humilde oração, Senhor Deus. Que o Senhor governe as nossas vidas,
que possamos estar atentos à sua voz, como diz esse último versículo, atentos à voz do Senhor vosso Deus, que possamos estar atentos à sua voz, porque sabemos, eu sei, que o Senhor virá sobre essa terra, ser o sacerdote e rei de toda a terra, que o Senhor virá buscar a tua igreja, as tuas ovelhas, Senhor, que haverá separação do joio e do trigo, Senhor. Que o Senhor me guarde, Senhor, na tua presença. Guarda, Senhor, os seus servos, as suas servas, seus filhos e filhas na tua presença. Senhor, que eles guardem o teu Espírito Santo dentro deles até a consumação, até que tudo isso se acabe e nos encontremos com o Senhor. Que possamos estar preparados para chegar ao encontro do Senhor, o nosso noivo, e que nós, a tua igreja, possamos estar como uma noiva santa, imaculada, preparada, esperando a tua volta, o teu encontro conosco, Senhor. Nos prepara, Senhor. O Senhor que começou a boa obra, conclua essa boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus, e nos enche a cada dia com teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor. Nos traz o renovo. Nos traz Jesus. Jesus, entre em nossas vidas. Entre em nossas vidas, faça morada. Que o teu Espírito Santo nos ensine a cada dia. Nos oriente, nos aponte para o Senhor. E nos guarde e nos livre de todo mal e de toda tentação. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.